Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e se cuidando direitinho, né? Através das melhores formas possíveis, tá bom? Hoje a gente vai iniciar mais uma nova aula, né? Mais um conteúdo novo e espero que vocês, né, compreendam bem, tá bom? Vamos lá. Eu trago aqui a classificação periódica dos elementos químicos, né, que é a nossa famosa tabela periódica, onde, né, eu vou falar um pouco sobre a origem da tabela, que, né, um dos primeiros cientistas foi Dobereine, ele que fez a primeira organização da tabela periódica e com os elementos químicos existentes naquela época, né? Então, ele organizou, né, os elementos em grupos, onde cada grupo apresentava características químicas semelhantes, certo? E um fato bem interessante é que Dobereine, de acordo com a massa atômica do elemento central na tríade, era exatamente o resultado, né, da média aritmética entre as massas atômicas dos outros dois elementos da tríade, certo? Essa é uma grande observação, né, nessa tríade de Dobereine. E em seguida, pessoal, né, veio Telúrico de Chancoitos, né, foi um outro cientista que organizou os elementos, né, químicos em ordem crescente de massa atômica, né, ao longo de uma faixa espiral existente, né, em um cilíndrico, assim representado como esse exemplo aí que vocês podem observar. E com essa organização, ele observou que os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes, né? Assim como o do modelo atômico anterior, né? E veio, né, assim, a lei das oitavas, que foi proposto pelo inglês Newlands, né? Ele organizou, né, os modelos atômicos, né, de acordo com as notas musicais, né, e ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica nessas colunas verticais e onde nessas colunas possuíam, né, 7 elementos por cada, né, que ele organizou de acordo com as notas, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E Newlands observou que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas diferentes apresentavam propriedades químicas semelhantes. Assim, o primeiro elemento de uma oitava apresentava propriedades semelhantes ao primeiro elemento da outra oitava, né? E assim por diante, certo? E com o passar do tempo, pessoal, veio Mendeleev, né? Dmitri Mendeleev, que ele foi também considerado o pai da tabela periódica, ele que realmente, né, terminou de construir toda a tabela atual utilizada hoje, né? Ele organizou cada elemento com entre colunas, né, na vertical e na horizontal. E logo, né, ele também organizou, né, os elementos químicos em massa atômica crescente, né, ele manteve esse padrão assim como os demais, né, mas tendo aí essas colunas horizontais e verticais e respeitando as características e semelhança dos elementos químicos, tá certo? Então, é por isso que ele foi o cientista que mais organizou, né, mais detalhadamente todos os elementos químicos na tabela. Por isso que ele é considerado, né, o pai da tabela periódica, devido, né, essas
essa característica bem mais detalhada dos elementos que ele teve, né? Esse cuidado, né, de preparar melhor a tabela. E hoje é a mais utilizada, certo? Vamos aqui, né? A classificação atual. A classificação atual, pessoal, dos elementos químicos, eles são classificados por grupos, né, e períodos, onde os períodos, né, ele denomina-se em cada linha da tabela periódica, como vocês podem observar, né, o número do período corresponde ao número da camada ocupada pelos elétrons, né, que temos lá na distribuição eletrônica, né, a camada K, L, M, N, O, P e Q, né, é assim que é organizado os períodos, né, de acordo com essas camadas, tá certo? E os grupos, né? Os grupos, eles podem ser também, pessoal, denominados famílias, que são essas colunas aí de 1 a 18, certo? Que hoje também é o mais utilizado, né? Por grupos, né? E as famílias são consideradas as famílias de 1A, 2A, 3A, 4A e assim por diante. E a partir daí, pessoal, Mendeleev classificou cada família dessa com um nome específico, né, devido às semelhanças e às características, né, comuns que esses elementos possuíam, que no caso aqui é a família 1A, eles consideram o nome dos metais alcalinos, a família 2A são os metais alcalinos terrosos, essa família aí 3B, né, do grupo 3 ao 12, né, são considerados metais de transição, que esses metais de transição também estão inclusos os lantanídeos e os actinídeos, né, que eles são metais de transição interno. Temos a família do carbono, a família do boro, a família do nitrogênio, a família dos calcogênios, né, eu chamo família devido da 6A, né, do número aí 6A, que também são considerados, né, e a família 7A, que são os halogênios, e por último, os gases nobres, né. Aqui, pessoal, a tabela periódica, ela pode ser classificada também, né, como são os diferentes grupos, né? Eles têm esses grupos, eles podem ser classificados, né, como os elementos representativos, que é a família dos As, né, da família 1A, 2A, 3A, 4A até os gases nobres, né, eles são elementos representativos. E temos, né, a família B, que são os elementos de transição externas e internas, né, que são aí os elementos de transição internas, como eu já falei, são os lantanídeos e os actinídeos, certo? Só lembrando que eles fazem parte dos metais de transição, né, dos elementos de transição. Vamos aqui, também, né, outra forma de classificação dos elementos na tabela são as suas propriedades, né? Elas podem ser caracterizadas ou classificadas, né, através das suas propriedades em comuns, certo? Temos os metais, né, eles são aqueles elementos que apresentam mais brilhos, boa condutividade elétrica, né, mais dureza, densidade, os pontos de fusão e de ebulição deles são bem maiores, certo? E os semimetais são aqueles que apresentam as propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, né? Eles tendem a perder poucos elétrons, né? Eles tendem a perder mais, assim, poucos elétrons, onde lá dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, eles têm mais essa tendência, né, de perder elétrons, que esses metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, eles são classificados também como metais, né? E já os semimetais, eles não têm tanto essa propriedade de perder elétron, certo?
certo? Eles geralmente compartilham. E temos os não metais, que é onde eles apresentam mais, assim, não apresentam, né, na verdade, tanto brilho, e eles dão origem às substâncias moleculares. E também eles não apresentam maleabilidade e geralmente possuem, né, os pontos de fusão e de ebulição bem mais baixos do que o comum, certo? Aqui, como eu posso, né, fazer a representação, esses amarelos, pessoal, todos eles são considerados os elementos metais, né, são metálicos, né? O hidrogênio, pessoal, como ele é mais um gás, né, considerado mais um gás, ele se encaixa muito nos não metais, certo? Como ele é considerado o primeiro elemento químico da tabela, ele se encaixa mais nos não metais, certo? Que são esses elementos todos em lilás, juntamente com os gases nobres, tá bom? E os semimetais são esses mais em rosa, que vocês podem observar aí, que tem aquela propriedade intermediária entre os metais e os não metais, tá bom? E eu trago aqui, pessoal, como é expressa a configuração eletrônica na tabela, certo? Eu tenho aqui um exemplo, né? No subnível mais energético, que é o S ou o P, né? Da última camada. Dizemos que esses elementos são os representativos, né? Da família grupo A. E nestes grupos, a gente pode tanto localizar os elementos da tabela periódica, né, partindo do número de elétrons que eles possuem na sua última camada, né, de valência, como lá na distribuição eletrônica, né? Aqui eu trouxe o exemplo do sódio, certo? Eu fiz a distribuição eletrônica dele, aqui, certo? E a sua última camada de valência, pessoal, é o 3s1, certo? Onde ele vai possuir aí, né, 3 elétrons na última camada de valência, tá certo? Então, é por isso que ele é considerado lá na família 3A, tá bom? Então, ele é considerado o 3S, né, que tem 3 elétrons na sua última camada de valência. Ele possui aí, né, sua camada de valência mais energética, né, devido dele possuir 3 elétrons. E se o subnível mais energético é o D, né, que é a penúltima camada, dizemos que esse elemento é de transição externa. Entretanto, se o subnível mais energético é o F, da antepenúltima camada, dizemos que o elemento é de transição interna, que são lá aqueles elementos químicos que ficam mais abaixo da tabela, tá bom? E aqui vocês podem ver, né, essa representação na tabela periódica, que como é os subníveis representados na tabela, né? Temos da família 2A da família 1A e 2A, né? Eles são representados pelo subnível S, os metais de transição é o D, né? E os semimetais e os não metais são considerados o subnível P, né? E o subnível F, gente, ele é mais considerado lá os aquenídeos, né? E os lantanídeos, certo? Lá da tabela periódica, aqueles elementos que ficam mais abaixo, certo? Bom, pessoal, e é isso, né? Eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre a tabela periódica, tá bom? E um grande beijo, abraço a todos.